A nossa expedição está chegando ao fim. Mas antes de nos despedirmos do Rio São Francisco, em sua nascente, vou conhecer um dos melhores queijos do mundo, que é produzido bem aqui, na região da Canastra. O queijo canastra é fabricado há mais de 200 anos e é considerado patrimônio cultural imaterial brasileiro. Vou me encontrar com o Lucas, gerente da estância, que vai me apresentar todas as etapas da produção do queijo. Joia, eu sou o Onildo. Olá, Onildo, tudo bem? Estou super ansioso para conhecer um pouco mais da fazenda e do sucesso que é esse queijo aí. Beleza, vamos lá, vamos conhecer aqui a produção. Que bom, vamos lá. Começamos a visita pelo local onde os animais são ordenhados. Essa é uma etapa extremamente importante, já que eles usam o leite cru e recém-ordenhado na produção do queijo. Outro fator fundamental para se obter uma matéria-prima de qualidade reside nas características do gado. Então aqui a gente trabalha com a base de gado, que é a caracu, que dá um leite com altos teores de sólidos. Entendi. Que é bastante gordura e proteína na composição do leite. Que é muito específico para a produção do queijo que vocês produzem aqui, né? Quanto mais gorduroso for o leite, mais queijo ela vai render. A preocupação com o bem-estar dos animais é um dos diferenciais da fazenda e vai influenciar, lógico, diretamente na qualidade do leite produzido. Quando chega o horário da ordenha, as vacas começam a se organizar espontaneamente. É bem curioso vê-las caminhar por vontade própria até o local onde o leite é extraído. Os animais eles ficam esperando aqui, nesse ambiente, que tem sombra para eles ficarem na sombra, não ficarem no sol. Eles vão passando, eles já têm uma ordem certa e já conhecem essa ordem. Eles já conhecem, eles já sabem o lugar deles na fila. As vacas sabem exatamente o que devem fazer e se encaixam em seu devido lugar. Segundo Lucas, essa rotina é essencial para a tranquilidade dos animais. O gado ele tem uma rotina, né? Então tudo que foge da rotina gera estresse para ele. A ordenha mecânica com bicos de silicone machuca menos o animal do que o manual. Além disso, é mais higiênica por evitar contato com a mão do operário. Aí com esse tipo de ordenha, a gente reduz os índices de mastite, que é o que mais acomete o animal quando ele está ordenhado na mão. O uso da sucção mecânica e da higienização do úbere reduzem os índices da mastite, que é uma inflamação na mama da vaca que podem contaminar o leite inteiro e, consequentemente, a produção do queijo. Tem que ser uma produção bem cuidadosa, porque o leite que a gente vai utilizar é um leite cru, que é um leite que não passa pela pasteurização. Então, precisa ser feitos esses testes diários de mastite e semanalmente a gente faz o CMT, que é o California Mastite Test. É um trabalho super minucioso desde a ordenha, né? A ordenha de todas as vacas dura menos de 1 hora. Nessa fase, elas recebem a ração, o que torna o processo ainda mais tranquilo. Todo o leite obtido aqui vai direto para a sala de produção. Mas antes de seguirmos para lá, peço para ver o local onde acontece a silagem do milho. E aí o silver fica aqui. Gosto muito desse cheiro um alimento com alto valor nutritivo que compensa a escassez de pasto durante a seca. E super nutritivo, né? Super nutritivo, Fico impressionado com o Lucas. Apesar de jovem, ele tem profundo conhecimento de todos os processos da fazenda. Seguimos para a sala de produção, onde conheço a Cirlei, queijeira da fazenda. Ela que produz todos os queijos aqui da fazenda, que eles são fabricados com 4 ingredientes. Então tem o leite cru, que é um leite cru e recém-ordenhado. Ele vai ser misturado com o coalho e o pingo, e depois ele é finalizado com sal grosso. Pingo é o nome dado ao soro que escorre do queijo que foi salgado no dia anterior. Ele é usado como fermento na produção dos queijos. Um processo natural de fermentação sem o uso de agentes industriais. Depois do queijo ser salgado dos dois lados, ele é lavado para a retirada de todo o sal. A peça, então, vai para a parte de maturação, onde fica armazenada por no mínimo 14 dias antes de estar pronta para o consumo. Então aqui é a nossa sala de maturação dos queijos, né? Então os queijos de primeira mão, eles vêm para cá, né? Aqui eles vão ficar maturando. Chegou aqui, ela vai fazer a grosa, que é o que a Cirlei está fazendo. O que ela está fazendo? Ela está ralando o queijo, com um ralo bem fino, para deixar ele no formato padrão, para ficar redondinho. Depois desse fino acabamento, conhecido como grosa, o queijo vai para a estante. E, conforme vai ganhando tempo de maturação, ele vai sendo colocado nas prateleiras mais altas. Ali, os queijos podem ficar até 22 dias,
que é o tempo de maturação do meia cura, o tão tradicional queijo da canastra. Tem um outro tipo de maturação que é na cave. Isso. Vamos lá conhecer. Vamos lá? Antes de descermos para a caverna de maturação, vejo todos os prêmios recebidos pelo Capim Canastra, que foi também o primeiro queijo artesanal brasileiro a ser premiado no exterior, no Mundial da França em 2015. Então, aqui é a nossa cave de maturação. Aqui a maturação ela é mais controlada, então a gente controla os dois fatores principais na maturação do queijo, que é a temperatura e a umidade. É claro que o microclima da região vai fazer uma diferença, mas são esses dois principais fatores que vão mudar mais a peça do queijo. Aqui já é um ambiente mais controlado, então nossa maturação aqui durante o ano vai ser mais estável. Tudo sempre muito controlado, né? E aqui a gente chega na última etapa de produção do queijo, né? Daqui agora é só para o consumo. Exatamente, aqui é o processo final. O que vai diferenciar o queijo vai ser o tempo de maturação dele, que a gente tem aqui na fazenda. Vai agora para a embalagem e depois vem... Não, antes da embalagem eu vou provar, porque eu tô louco para chegar nessa então, vamos etapa. lá. Essa é a minha última etapa. Então, beleza. Vou provar. Então, esse primeiro queijo é o nosso tradicional, com 14 dias de maturação. Emoção. Esse aqui é o mais fresco, né? Isso, é o meia cura. Nossa. Sabor mais suave. Mais suave, aham. Isso. Delicioso. O queijo ele vai tendo um sabor mais apurado conforme o tempo de maturação da peça. A maturação é um processo vivo. Por isso, as características do queijo mudam completamente quanto maior a proliferação dos micro-organismos. Então, essa peça que era de 30 dias, o sabor dela vai estar mais forte. Ela tem 30 dias de maturação aqui nessa condição, que é a cave de maturação, né? Já muda, já sente um grau mais... Isso, né? Exatamente, ele é mais transformado por micro-organismos. E ali, ele é um queijo de 50 dias de maturação. Aí, esse dá um salto. Isso. Nossa, muito bom. Não podia não ser o melhor do mundo. É impressionante o controle de qualidade que eles têm na produção de todos os queijos. Não é por acaso que o Capim Canastra acabou se tornando um dos melhores queijos do mundo. Lucas, muito obrigado. Obrigado a você pela visita. Fiquei muito impressionado com todo o cuidado que vocês têm, né, do todo o processo. E obrigado demais por abrir pra gente todas essas informações. Deixo a fazenda ainda sentindo o sabor marcante dos queijos. E claro, levando um lote generoso na bagagem. Eles ficarão excelentes em diversas etapas do nosso menu do Espaço Priceless. E nosso último dia de expedição chegou. E seguimos para o Parque Nacional da Serra da Canastra rumo à nascente do Rio São Francisco. O período de seca deixa essa paisagem ainda mais marcante, dando um ar de sonho à região. Enquanto subimos a montanha, peço para o nosso guia parar por alguns instantes. Preciso registrar esses últimos momentos em minha mente. É difícil deixar toda essa beleza para trás. Chegamos à nascente, onde me despeço do velho Chico uma última vez. Depois de todas as pessoas incríveis que conhecemos e de tudo o que sentimos e aprendemos, é difícil imaginar que a nossa viagem está terminando. Agora, uma nova jornada se inicia, tão excitante quanto esta, a de levarmos ao Espaço Priceless as histórias, os sabores e as texturas que encontramos ao longo dessa expedição inesquecível.